Então vamos lá, boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar continuidade então aqui na carta de Paulo a Tito, né? Tito que foi companheiro de Paulo e assim como nós era gentil de pai e mãe, não era igual a Timóteo, né? Que era a mãe judia e o pai gentil, ele era gentil das duas partes, né? Então na semana passada a gente fez a introdução e lemos o capítulo 1, né? Essa semana nós vamos continuar aqui do capítulo 2, Paulo dando conselho aqui dos deveres das pessoas cristãs, né, todos os cristãos, os deveres nossos, mais uma vez sabendo, não é a questão das obras que a gente sempre tem dito, né? Aqui nessa carta de Tito também Paulo vai ressaltar a questão das obras, não como salvação, mas como prova da nossa salvação, né? Às vezes quando a gente lê a carta de Tiago, irmão do Senhor, e lê as cartas de Paulo, você fala, deve ter uma contradição muito grande, né? Porque Tiago fala muito de obras, né? E Paulo fala da graça sem obras, né? Salvação sem obras. E às vezes parece que há uma contradição enorme no que os dois falam, né? Mas uma das regras de interpretação bíblica, a questão da não contradição, né? Deus não pode se contradizer. Nós vamos olhar ali o que os dois estão falando, que tipo de obra que os dois estão falando, né? E as obras cooperando para a salvação, não é que elas vão nos salvar, mas é a prova daqueles que são salvos, dando amadurecimento, né? Então vamos lá, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. De novo, Paulo, né, batendo na tecla da sã doutrina, da doutrina sadia, da doutrina pura da palavra de Deus, né? Quanto aos homens, a visão teve o dedo da maçonaria no meio, né? Porque dizia o seguinte: se o filho olha e vê a mãe orando, ele vai imitar a mãe. Então o que pensaram? Se nós inventamos algo que possa trazer, ao invés de virtude, vícios para as mulheres, os filhos vão imitá-las. Dessa maneira nós destruímos a igreja, nós destruímos a pessoa, e quando nós destruímos a família, nós conquistamos a sociedade. O que acontece? Um filho que não tem um lar estruturado, onde o lar é cheio de vícios, ele não tem uma autoridade a qual ele vai se apegar. Então qualquer autoridade, ele vai se entregar àquela autoridade, seja um governo forte, um governo tirano, seja o traficante do Moro, que vai dar ordem para ele, vai obedecer, seja uma pessoa, ele vai se apegar em algo ou em alguém, né? Você veja que na época da adolescência, por exemplo, é quando a pessoa quer se afirmar e ela costuma se apegar a grupos, não é assim? Na época da adolescência, você escolhe um grupo ao qual você vai pertencer. Eu quero a minha gangue. Você quer a sua gangue porque você precisa de alguém que te dê um suporte e você precisa se afirmar. Então o que acontece? Aí você vê, na minha época de adolescente tinha várias gangues, né? Hoje são diferentes, mas na minha época tinha a época o pessoal que gostava de rock pesado, os metaleiros, né? Eu pertencia a essa gangue. Ficava lá o pessoal com todas as suas características, né? O seu jeito, o seu modo de falar, o grupo deles ficam lá, né? Tinha a outra gangue dos punk, tinha uns amigos que eram punks, ficavam lá, porque era o grupo deles que iam afirmar eles, né? E assim vai. Se esses jovens, adolescentes, não tiverem uma família muito bem estruturada e formada, o que serão deles depois que passar essa época da adolescência, ou às vezes retarda da adolescência? Tem gente com 50 anos que ainda é um adolescente, não amadureceu ainda, né? Então o que acontece? Quando Paulo dá essa instrução às mulheres idosas para instruir as mais novas a serem boas donas de casa, submissas a marido, aquilo, tudo isso, sabe, cuidar dos filhos, é justamente porque a responsabilidade da mãe por isso que Salomão escreve, né? A mulher sábia faz o quê? Edifica a casa. A mulher sabe que edifica, né? Então, por quê? Porque a criança vai passar muito mais tempo com a mãe do que com o pai. Seja o filho homem ou o filho mulher, ela vai passar muito mais tempo com a mãe do que com o pai. Ele vai receber esse aprendizado dela, né? Então, por isso Paulo se preocupa aqui em dar esses conselhos, que as mulheres idosas ensinem as mais novas na igreja.
né? No começo do casamento, principalmente, tem muitos problemas, né? No começo não, na vida inteira. Gente, dá os parabéns agora. Você só teve no começo. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Mas as mulheres que já têm experiência nisso, né? Já passaram, então passando, falam, olha filho, isso é normal. Não espere que vai melhorar, porque não vai. Né? Você vai ter que continuar a sua vida, suportando e tal. E é assim mesmo. Você tem que fazer isso, isso e isso. A importância dos cabelos brancos na igreja, né? Isso é muito importante. Né? É importante demais. Por isso que Paulo começa falando dos idosos, né? Ok? Alfredo, eu queria fazer uma observação. Uhum. Esse final de semana a gente teve o treinamento aqui, né? Da questão da evangelização de crianças. Aí quando alguém senta e a gente conversa e fala assim, olha, alguém da parte da mídia, do marketing, estão procurando destruir a família. Quem quer destruir a família? Né? Ninguém. Ninguém, vírgula, né? Mas você quer fazer o seu negócio, o que é crescer. E se o meu negócio, o meu business é para crescer, eu não quero nem saber se vai destruir A, B ou C. Há tempos atrás, um momento de reunião de uma família era onde? Era na mesa da sua casa. Tá? Isso está sendo mudado. Hoje, todo mundo que tem família tem filho, você sabe, para você sentar assim, no meu caso, pouco tempo atrás, não faz tanto tempo assim, 7 anos atrás, para você juntar 5 pessoas da sua família numa mesa era muito difícil. Tá? Hoje, um dos grandes locais para você reunir num restaurante, onde é hoje que a família se reúne para vai comer o quê? Num restaurante. Alguém já deve ter visto já as reportagens, o que o McDonald's está fazendo hoje no restaurante. O que hoje o McDonald's está fazendo para as crianças hoje no McDonald's. Está sendo um ponto, eu não sei os detalhes, sendo um ponto onde ele vai ser um ponto de jogos. Peraí, Júlio. Fala. Só cortar o seu um pouquinho. É. No Chiles, naquele outro, no Holiday Garden, todos já tem. Em cada mesa tem um computador de jogo. Sim. Já tem. Já na tem. mesa. Uhum. Não é opcional, não. Quer dizer, opcional no meu caso, com uma tirada. Já está lá. Já tá lá. A gente viu isso lá em Lancaster, a gente estava no dia que a gente foi lá. Eu estou falando em relação a você criar um point, certo? No restaurante, por exemplo, você leva o seu filho, você está do lado dele, mas na realidade ele não está ali. Ele está jogando em rede, né, com pessoas do mundo todo ali no McDonald's. Tá? Então é um negócio que eles estão criando essa cultura, e essa cultura tem o objetivo de quê? De fazer o business deles crescer, de trazer mais pessoas, enfim. Né? E por detrás tem essas questões. Mas será que alguém quer destruir a família? Não é questão de querer destruir. Porque você quer o quê? Você quer crescer o seu business. Então você vai fazer, não interessa o que você for fazer para conseguir isso. Né? E nós, quando você fala de trazer alguém, de trazer uma pessoa, para ensinar o quê? A outra estratégia, o que a gente falou aqui, né? Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Como é que você ensina isso? É com tempo, é planejando, é fazendo um bom trabalho, é apresentando a palavra de uma maneira correta. Assim como eles também. Eles fazem o quê? Eles planejam. Como é que eu vou ganhar o coração da criança? Como é que eu vou ganhar? Vou ganhar assim, assim. Como é que é? Hoje, certo? Você olha hoje em todos os comerciais, praticamente, da TV, todo mundo está com o celular na mão. Tá? Todo mundo está com o celular na mão, fazendo de uma coisa ou outra, fazendo, né? Enfim, tantas coisas. Então, só dando o exemplo do McDonald's, está fazendo esse tipo de coisa para o quê? Criar uma cultura em cima, né, de uma situação de ensino, de você passar. E aqui está falando, instrui a pessoa. E no nosso caso, muitas vezes a gente abandona a instrução, a gente não dá importância, é chato, né, mas não tem outro jeito. Não tem. A única maneira é essa. É incrível que, por exemplo, você pode ver, quando se fala justamente esse negócio de destruir a família, né? Eles não querem destruir a família, querem destruir a nossa, não a deles. Por exemplo, vai na família Rockefeller e vê se eles têm esse tipo de coisa. Vai na família dos Bilderbergs e vê se eles têm essas coisas. Lá, todo mundo senta na mesa e escuta o que o vovô está falando e todo mundo obedece à risca. A máfia é um dos grandes exemplos de mesa, né? Por isso que eles falam, né? Lá ninguém... Você vê, eu estava vendo uma entrevista com
o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, né? Que é o príncipe do Brasil. Foram na casa do Dom Bertrand, lá em São Paulo, e estavam perguntando para eles coisas tal. E perguntaram, você não tem televisão na sua casa? Ele falou, não tem televisão. É um senhor de idade. Não, nunca tem. Ele dá o tal do iPad e vira uma cadeira. Ele faz com o sentimento, né? Não, ela acopla a cadeira. Senta ali, se transforma ela e a cadeira, o iPad, numa princesa só. Muito ruim. Então, mas essa instrução é que deve ser passada, né? Os mais idosos dizem, opa, peraí, no meu tempo não tinha isso. Era assim. É muito interessante, né? Bom, o versículo 6 quanto aos moços, né? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Ou seja, o obreiro tem que ser padrão para os outros, né? De boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Você vê, isso aqui é para todos os obreiros, né? Quando você vai ensinar, você tem que ensinar com integridade, né? Com totalidade de temor a Deus, né? Não para o proveito próprio. Você tem que ensinar a verdade, ela exatamente do jeito que ela é, né? Íntegra, né? Com reverência às coisas de Deus, né? Sabendo que as coisas de Deus são diferentes. Eu tenho conheci um rapaz no hispano, muitos anos atrás, e ele disse para mim assim: Alfredo, você sabe de uma coisa? Que no meu quarto, do lado da minha cama, né, no criado mudo, tem a Bíblia. E em cima da Bíblia eu não põe nenhum outro livro. Eu sei que é um livro escrito e tal, mas a reverência que eu tenho para com a palavra de Deus, para mim aquilo ali é o superior de todo. Então em cima dela não tem nada, é só ela, né? É um modo de reverência, de respeito que a pessoa tem, é um símbolo que ele tem para com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a letra e o papel, é a palavra falada, mas a letra e o papel é um símbolo daquilo que Deus falou, né? É o signo daquilo que Deus falou, né? Então ele mostrava esse respeito com esse tipo de símbolo, né? Então, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, há que se ter um respeito acima de todo o respeito humano, né? Isso que Paulo está dizendo, assim, reverência, né? Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, ou seja, aos escravos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Naquela época já sempre teve isso, né? O empregado sempre fazia, né? Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Veja que Paulo sempre fala que o ornamento, o embelezamento da doutrina de Deus são as nossas obras. Aqui quando ele fala, a próxima carta que nós vamos estudar é a carta de Paulo a Filemon, né? É justamente uma carta escrita por causa de um escravo, né? Muitos dizem que por causa disso a igreja aprovou a escravidão. Pelo contrário, foi por causa dessas coisas que os patrões foram vendo que deveriam libertar os seus escravos, né? Então eu estou falando, não furtem, deem satisfação a eles, porque o próprio Paulo fala assim: aquele que quiser ser livre, seja escravo de Cristo. Se você for chamado escravo, contente-se em ser escravo de Cristo. Se você for chamado livre, seja escravo de Cristo, né? No versículo 11 ele fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, seja escravo, seja livre, seja quem for, né? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar
para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, visando, aguardando a manifestação do Cristo, que trará para nós o reino eterno, qual deve ser a nossa vida hoje? É isso que Paulo fala. Por que nós fazemos essas coisas? Por que nós vivemos essas obras? Porque nós aguardamos a manifestação do Cristo a qualquer momento, a qualquer hora. Então, se a minha esperança é no reino futuro, as coisas desse mundo se tornam secundárias para mim. Né? Principalmente quando Paulo fala aqui sobre as paixões mundanas, né? A impiedade e todas essas coisas se tornam desprezáveis para mim, porque eu espero novos céus e nova terra, eu espero a manifestação de Cristo. Imagine se nós estamos falando aqui que Cristo volta agora. Né? Se ele volta agora, tudo que eu estou esperando já era, já passou, não tem mais, né? Não tem mais como se fala, motivo nenhum, não faz mais nenhuma diferença, e é assim que a gente deve viver todos os dias e todos os momentos. É certo que a gente esquece muitas horas porque nós somos humanos, estamos no mundo, ainda somos carne, mas o nosso pensamento deve sempre estar voltando a isso. E se ele voltar agora, como é que vai ser, né? O pastor Claudio diz, né? Viva esse dia como se fosse o último, né? Um dia você vai acertar. Vai acertar, com certeza. Se Cristo volta agora, você imagina, eu às vezes fico pensando nessas coisas, Cristo volta agora, desaparecemos daqui. Quer dizer, os meus planos que eu tinha, já se foram por ralo, e não vale mais nada, perto da eternidade, perto da glória de Deus, não é nada. Né? A Silvia sobe ela e a Isabela já adulta. Não vai ter trabalho de criar ela, vai crescer adulta, né? Quer dizer, olha que benção. Né? Então, muitas coisas a gente se apega e dá valores muito, muito grandes porque não pensamos na glória do reino de Cristo. Não é? Capítulo 3. Paulo fala assim: lembre-lhes. Como é que é? Lembre-lhes, né? Capítulo 3. Lembra as pessoas, né? Porque essa carta é para obreiros, né? Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém. Não, peraí, não, você não terminou ainda o... Ah, não? Não. Terminou. Não, ele foi só, chegou no escravo só, ué. Não, terminou aqui no 15, né? Começou 3 já, Começou 3, começou 3. Foi, já Tá terminou. no 27. Exorta a comunidade e ninguém te despreze. Ele é o pastor, gente. Não podemos contra ele, não. Quero que o senhor vá Ok? Olha só, capítulo 3. Lembre-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Muito bem. É certo aquilo que diz São Tomás de Aquino, né? As leis divinas são universais e genéricas. As suas aplicações são individuais e específicas, né? Isso aqui é uma exortação, não é um mandamento. Então Paulo está dizendo o seguinte, que nós temos que ser obedientes às autoridades, aos governantes, e estar pronto para toda boa obra, desde que o governante não seja contra a palavra de Deus, contra as coisas de Deus. Por um exemplo, quantos mártires não morreram por desobedecer governantes? O governante dizia: oferece esse sacrifício ao ídolo que você não morre. Não, eu morro, mas não ofereço. Então, quando o governante é desse tipo, nós temos a obrigação de desobedecer. Isso é obrigação nossa, né? Quando o governante dá... Porque o próprio Paulo fala assim, as autoridades, nós que fazemos o bem, não devemos temer a autoridade. Porque para que foram feitas as autoridades? Para castigar os maus. Se nós fizermos o bem, não devemos temê-las. A não ser que, por exemplo, seja a autoridade que faça nós negarmos a nossa fé. Aí nós vamos desobedecê-las mesmo. Aquela palavra que diz assim que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Aí de vez em quando temos esse tipo de situação. Como está falando da obediência à autoridade. Olha, pastor, pastora, o meu marido não é crente, tá? E a palavra diz que eu tenho que submeter, né? Ao marido, então ele vai para o boate, ele vai para não sei onde, tá? E eu vou acompanhar ele, que eu tenho que me submeter a ele. Só dando um exemplo da questão
da submissão, né, à autoridade do marido, ou da questão do pai e mãe, né, da questão da honra, de obedecer a pai e mãe, mas obedecer o quê? Naquilo que esteja de acordo, né, com a palavra de Deus. Porque se a pessoa falou assim, hoje nós vamos fumar um baseado aqui, olha, meu marido está me pedindo, né, porque ele não, né, É verdade. indo direto ao assunto, né, não, eu tenho para ganhar meu marido para Cristo, eu tenho que, né, como autoridade, eu tenho que me submeter, dando um exemplo. Não. Você veja como é a palavra de Deus. Às vezes, é por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, por isso que Paulo fala assim, integramente, com integridade inteira, né? Aquela palavra de Jesus, dá a César o que é de César e dá A Deus. a Deus o que é de Deus, significa no início aqui um intuito. Aquilo ali é a questão do De imposto. lá foi isso aqui tirado. Porque você veja, Pedro foi posto diante das autoridades de Israel, que eram sacerdotes, e disseram, vocês não vão mais pregar isso. Pedro olha para ele e diz assim, convém a nós obedecer a homens ou a Deus? Tem pessoas que vai para um... Eu achei interessante. Você vê que naquele contexto em que chegaram para Jesus, foi para pegar ele. Aham, com certeza. Né? É justo pagar tributo a César? Israel é a nação livre. Roma tinha conquistado Israel e tinha que pagar o tributo. Vê que no Antigo Testamento muitos se rebelavam contra os reis que eles eram escravos para não pagar mais tributo. Então, se Jesus dissesse não, eles entregavam Jesus a César. Com certeza. Se Jesus dissesse sim, fala, então você não é o Messias, porque você veio para libertar Israel, porque a gente se cuida do escravo. Não é? Então Jesus pega e fala assim, vocês estão tentando me tentar, me dá aqui uma moeda. De que esses fins aqui? De César. Então você dá para ele o que é dele. Então seria a lei da terra. E a Deus o que é de Deus. Martim Lutero diz o seguinte, que Deus tem duas mãos. A mão direita, que é a qual ele abençoa, que é a qual ele cuida de nós, a qual ele nos salvou, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E a mão esquerda de Deus são os governantes do mundo, que servem para corrigir, castigar e matar os desobedientes. Martim Lutero dizia isso. Muito interessante. Os desobedientes. Porque na época de Martim Lutero, a Europa já estava cristianizada, né? Mas em um povo não cristianizado, então, por exemplo, a questão do tributo, olha, você tem que pagar o tributo, você paga, dá a César o que é de César. Porque o Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Ok? Meu reino não é desse mundo. Então, se está no reino desse mundo, muita gente pega essa passagem do imposto que Jesus pagou, e muitas vezes, e traz para o nosso dia de hoje, no mundo em que nós vivemos ocidental. O nosso sistema não é de tirania, entre aspas, não é de tirania, não é um sistema monarca, não é um sistema, como se fala? É democracia. É democracia. Democracia, segundo São Tomás de Aquino, democracia é o pior regime que existe, né? Não é um sistema aristocrático, porque na aristocracia quem domina são os mais sábios, os melhores. Na aristocracia você só escolhe os melhores para dominar. Né? Na monarquia é o rei, e assim por diante, né? Os vários oligarquias, os vários tipos de governo. Nós vivemos num regime supostamente democrático, que é o povo que decide. Então quem decide o que vai pagar e quanto vai pagar deveria ser você, não César. Como nós não sabemos. Então é um outro esquema, né? Mas as leis que existem para nós obedecer, para nós não tem problema nenhum. Está lá a lei, olha, você não deve matar. Mas só, como Jesus falou muito em parábola, essa dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, não quer dizer, não tem uma meia parábola aí, obedeça as leis também. De Deus e dos homens, né? Entendeu? E é o que está dizendo aqui também, né? Obedeça a Deus, no que é de Deus, e aos homens que é do homem. O homem saiu fora de Deus, você obedece a Deus. Ué. Sempre é assim. Né? Sempre é desse jeito. Né? Ok? Aí diz assim, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então o que acontece? Ser cortês, ser educado, ser amável, é para nós cristãos. Né? Tem gente que não é cristão e é mais educado do que certos, né? Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então o Paulo está falando assim, para nós sermos pacientes com todos os homens, porque outrora nós também éramos assim.
não é? Então vamos ter paciência com os que ainda não são, né? Ser cortês com eles e tudo, porque nós estamos em um nível de conhecimento que eles ainda não chegaram, né? O Espírito Santo age em nós, ainda não age neles, né? Então devemos ter paciência e ser cortês com eles, né? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça, de novo, tá vendo? Paulo fala das obras lá, mas não foi por elas que se manifestou a vontade de Deus, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quando nós ainda éramos pecadores, sem ter feito nada, Deus nos salvou pela lavagem dos nossos pecados, pelo sangue de Cristo e pelo o Espírito Santo de Deus, que vai nos purificando na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Por misericórdia, sem nenhuma obra nossa, Ele fez isso, né? A fim de que, versículo 7, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, a fim de que, justificados por graça, nós nos tornemos herdeiros de Deus, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, Jesus sempre fala a questão de herança, do filho pródigo que tinha herança e pediu para a sua herança. A Bíblia fala, o próprio apóstolo fala que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ou Cristo herda todo o reino do Pai e junto com Cristo nós herdamos o reino que está por vir. Então, por um exemplo, aquele negócio da herança. Um pai rico deixa para o seu filho uma herança, ok? Isso aqui é a sua herança, você vai continuar a nossa família, assim, 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 assim. Assim é Deus. O reino de Deus que está preparado, quando Cristo disse que no fim dos tempos, no julgamento final, Ele dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai, e tomai por herança o reino que está preparado para vocês, desde antes da criação do mundo, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, tal. Esse reino nos foi dado por herança e nós fazemos nada. O que um filho faz de obra para receber toda a riqueza do pai? Nada. Quem trabalhou foi o pai. Ele adquiriu todo aquele... Vamos supor que o Bill Gates fosse dar a herança, ele disse que não vai dar nada para os filhos dele, né? Mas vamos supor que ele fosse dar toda a herança para os filhos dele. O que os filhos dele fizeram? Nada. E receberam de graça toda aquela herança. Assim somos nós. Nós não fizemos absolutamente nada para sermos governadores do reino de Cristo, né? A igreja é governo, né? Então vamos governar com Cristo na vida eterna, porque a herança foi conquistada por Cristo. Desde antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos herdeiros dele. Então nós vamos receber como herdeiros, para que nós não possamos dizer: eu ganhei isso porque eu fiz isso, isso e aquilo. Eu vou receber isso porque Deus é bom, e a sua graça e a sua misericórdia são eternas. E aí é que nós amamos mais a Deus ainda, porque nós percebemos e dizemos: pô, mas não fiz nada para receber tudo isso, né? Igual nós estamos aqui, sei lá, de repente você começou a trabalhar hoje para uma pessoa aqui, e a pessoa morre, quando você vai ver, está lá: ó, deixou para você toda a herança, não fiz nada para ela. Não é? Então, essa é a graça e a misericórdia de Deus para conosco, né? Versículo 8: fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então você veja, sabendo que somos herdeiros, nós vamos fazer as boas obras, porque nós já sabemos que somos, não para ganhar algo, ok? Paulo fala essas coisas e afirma ela, para que aqueles que já creram em Deus façam as boas obras de bom coração, de bom grado, porque já temos a esperança da vida eterna. Não temos mais nada que perder. Não vamos perder nada, pelo contrário, nós vamos ganhar, né? Versículo 9: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Existia, principalmente nessa época, muita questão de genealogias, sobre a genealogia de Cristo e tal,
pessoas facciosas que queriam criar divisão dentro da igreja. Paulo fala, essas discussões são fúteis, não levam a nada, né? Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenado. Então aquele camarada que está causando divisões e está causando problema por motivos fúteis, fala com ele uma e duas vezes, depois evita ele. Isso é o que a palavra de Deus diz. Porque são pessoas problemáticas, que Paulo fala assim, ó, essa pessoa vive pecando e por si mesma já está condenada. Então não tem nada com ele. Que é a pessoa que você vai tentar. Por uma, tem gente que até paciente pra caramba, vai uma, duas, três, quatro, cinco, né? E 10, e 50, né? Mas tem pessoa que é facciosa mesmo, ele vai estar ali para causar o problema, né? E vai trazer questões que para nós não interessam. Não tem motivo nenhum. Caim casou com quem? Ué, não Outra é? questão. Caim casou com a irmã dele, né? E aí vai indo, né? Ou outra, aquela questão. Na minha igreja fazia assim. Mas o que diz a escritura? Não sei, mas na minha igreja fazia assim e tem que fazer assim, porque senão... meu irmão, então, por favor, né? Que Deus o bendiga, mas são coisas facciosas, né? Que a pessoa traz. Não, o meu costume é esse, não porque eu aprendi assim. Ok, irmão, que Deus te bendiga. Ele está criando divisões. E chega por irmão e fala por irmão e fala para outro e vai causando divisão, vai causando problema dentro da igreja. Isso não é de Deus, né? Nosso propósito é aquela coisa do posto de gasolina, acho que foi falado, eu escutei isso na igreja aqui, não sei. O cara chegar no posto e perguntar ao bombeiro, e aí, tu chegando na cidade agora, como é que é essa cidade e tal, você escutou isso? Não. Aí o bombeiro falou, rapaz, como é que era a sua? Aí o cara falou, uma porcaria, uma conversada fiada, uma merda, um brigaiado e não sei o que lá. Aí o bombeiro falou, mas isso aqui é a mesma coisa. Não tem diferença. Tem diferença. Aí o outro chega e o mesmo bombeiro fala, rapaz, tô mudando pra essa cidade agora e tal, como é que é isso aí? O bombeiro, como é que era? Aí é uma bênção. Não senti muita saudade, não sei o que, muitos amigos, é a mesma coisa. Então você faz o mundo que você vai viver, né? Se a pessoa chega e não é que aceitar tudo goela abaixo, mas não evitar, discute em cima de coisa que não... Que não vai trazer nada. Tem coisa que não vai trazer nada, tem discussões bobas, né? E existe... Ou tem coisas que por nada a pessoa às vezes causa uma divisão, um problema terrível, né? É melhor isolar. Né? E Paulo vai despedir aqui de Tito dizendo o seguinte, quando ele vai fazendo as recomendações finais, né? Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então ele iria levar os Zenas e o Apolo com ele para se encontrar com Paulo, né? Agora, quanto aos nossos que aprendam também distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem frutíferos. Então, todos os que são do nosso, nós devemos aprender o quê? A distinguir-se nas boas obras em favor dos necessitados, para que não se tornem frutíferos, não é? Muitas pessoas falam, eu não sei o que fazer.